Olá, meus queridos irmãos, a graça e a paz sejam bem-vindos a mais um estudo sobre o contentamento cristão. Então, aos domingos, nós vamos estar estudando questões mais pastorais, né? Sobre contentamento cristão, sobre oração, sobre jejum, prática da palavra, piedade, santidade. E nas sextas-feiras vamos estar estudando mais algo mais doutrinário, mais profundo, ok? Então hoje nós vamos dar continuidade do livro do Jeremiah Burroughs, A Rara Joia do Contentamento Cristão, e vamos fazer a seção 5 e 6. E o texto base é Filipenses 4:11, que na versão King James, em 1600 e hoje, é muito interessante. Diz assim, ó: Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi, seja qual for o meu estado, a estar contente com isso. Amém? Nós vamos orar e depois vamos cantar um salmo ao Senhor. Querido Deus e eterno Pai, nós nos colocamos diante da tua presença, pedindo perdão dos nossos pecados, das nossas falhas, pedindo, Pai, o teu perdão, tua misericórdia, que o teu Espírito Santo venha abrir o nosso entendimento para o estudo desta tarde. Nos colocamos diante de ti, ó Pai, como pobres e necessitados. Queremos ouvir a tua voz, ouvir sentir o teu contato, experimentar a presença do Espírito Santo nas nossas vidas, nas nossas famílias. Nós possamos ser edificados, Senhor, com o estudo da tua palavra, com a ação direta do teu Santo Espírito em nós. Recebe, ó Senhor, o nosso louvor, a nossa gratidão pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas, pela presença do Senhor na nossa casa, na vida de cada um dos nossos familiares. A nossa casa é a habitação do Espírito Santo. Obrigado, Senhor, pelas bênçãos materiais, pela nossa despensa, onde o Senhor tem nos sustentado o nosso trabalho. Nós louvamos ao teu nome, porque temos certeza que o Senhor tem nos ajudado, ó Pai. Não que nós merecemos, mas é tudo fruto da tua infinita graça. Recebe nosso louvor e nossa gratidão por tudo que o Senhor tem feito, Pai, por tudo que o Senhor ainda irá fazer nas nossas vidas. É o que te pedimos, ó Pai. Já gratos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar um salmo de número. Deixa eu só abrir aqui. Área de trabalho. Cadê aqui? Nossa, difícil achar que o aplicativo abre diferente. Você achar. Cadê? Igreja. Cadê de Salmo ao dia? Nossa, é bem complicado achar. Deixa eu ver se eu acho que diferente aqui. Ah, tá. Aqui fica melhor. Obras. Aqui, Salmo ao dia. O... Esses aqui. Não, não é. Nossa, é bem complicado para achar aqui, viu? Salmos cantados, MP3. Ué, nossa. É difícil achar o que você quer. Projeto, playback, gravações, projetos. Ué, era pra ver se é isso aqui. Ah, aqui, achei.
Achei. Ouve, Senhor, minhas palavras, acorde os gemidos meus. Escuta-me, Deus meu e Rei, a minha voz que clama, implora. Vem dar ouvidos pela manhã, Senhor, me escutas. Tu ouves minha voz, Senhor. Sobe a ti o meu clamor. Pela manhã fico orando e vigiando, pois não és Deus que se agrade com a iniquidade. Contigo o mal não ficará. Nem arrogantes permanecem à tua vista. Odeias todos os iníquos, destrói os mentirosos, os fraudulentos e cruéis. Tu, ó Senhor, os abominas e repudias. Pela riqueza da tua graça, em tua casa entrarei, inclinado ficarei diante do teu santo templo, no teu temor. Por causa dos meus inimigos, em tua justiça guia-me e faz-me reto caminhar. Eles são falsos e têm crime no coração. Sua garganta é cova aberta
são rebeldes, mas regozijem-se aqueles em ti confiam, ó Senhor, que rejubilem sem cessar, porque Senhor sempre os defende eternamente. Em ti, Senhor, que se gloriem os que ao teu nome têm amor. Ao justo, ó Deus, a bênção dás. Com teu favor cercas a ele como um escudo. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Então, vamos dar continuidade aqui no nosso estudo. O irmão que chegou agora, o Lucas, né? A primeira vez que ele está participando conosco. Então, aos domingos, nós vamos estar estudando, Lucas, estudos voltados mais para uma questão pastoral, né? Estamos estudando sobre o contentamento cristão, vamos estudar sobre santidade, piedade, oração, jejum, sobre práticas da palavra de Deus. E nas sextas-feiras, algo mais doutrinário, né? Atualmente, nós vamos dar continuidade nas sextas-feiras, o estudo sobre a doutrina da subsequência, que é a doutrina do batismo do Espírito Santo e com fogo entre os presbiterianos e os puritanos, né? A gente tem mostrado que não é uma doutrina, como muitos dizem, pentecostal, e sim uma doutrina reformada, que praticamente é esquecida nos dias de hoje, né? A maioria dos reformados hoje atribui batismo do Espírito Santo com a conversão. Então, nós vamos estar focando nisso e depois estudar sobre as sociedades unidas, né? Vamos ver como formar uma sociedade unida, que é um princípio também reformado, pactuante entre os presbiterianos escoceses, muito importante. Esse é o intuito do nosso estudo, né? Que possamos formar essas sociedades unidas, espalhadas aqui no nosso país. Futuramente elas possam se tornar igrejas e futuramente formar um presbitério, um sínodo, ter um grande crescimento de uma igreja pactuante, né? Igual nos presbiterianos reformados. Então, hoje, nós vamos estudar sobre que o primeiro tema, o tema 5, né? Sobre um cristão, ele chega a esse contentamento não pela satisfação por meio das suas circunstâncias, mas pela realização do trabalho durante as circunstâncias. Então, Jeremiah Brooks ele diz que esse é o caminho do contentamento, onde há circunstâncias em que eu me encontro, né, eu e você, no meio da aflição, com muitos desejos. Eu quero esta ou aquela comodidade. Ele vai apelar no seguinte: quando uma pessoa está aflita, geralmente ela pensa assim: essa aflição está tão difícil, eu estou desempregado. Vamos imaginar assim, as contas chegando, eu estou desempregado, mas ele fala que aquela situação está tão difícil. Agora, se eu tivesse uma luta diferente, seria mais fácil, né? É como se ele pudesse escolher, eu estou desempregado, está tão difícil, eu não consigo arrumar um emprego, pagar minhas contas, que é horrível ficar sem trabalhar, para quem tem ainda pai de família. E aí a pessoa, ela, sem uma solução, essa aflição, ela para e pensa o seguinte, assim, mas o desemprego está tão difícil, mas se fosse por outra situação, eu acho que eu enfrentaria melhor, eu sairia dessa melhor, né? A ideia aqui que ele quer trazer é que a pessoa escolher qual aflição, qual comodidade.
Também ele diz: bem, como vou ficar satisfeito e contente? E ele diz que um coração carnal aqui é um coração não regenerado, é um coração de um não cristão, diz o seguinte: tenho de ter os meus desejos realizados, senão é impossível que eu fique satisfeito, né? Um coração carnal, ele pensa o seguinte: ah, se eu comprar mais aquele tênis, a pessoa já tem 30 par de tênis, mas lançou um novo, ela fala: ah, mas se eu não tivesse desejo realizado, se eu não fizer uma festa para meus filhos, uma festa maravilhosa para impressionar a sociedade, eu não vou ficar satisfeito. Geralmente, um coração carnal, ele busca essas questões, né? Ele acha que realizando esses pedidos, né, na sua vida, esses desejos, ela vai perder essa aflição. E aí ele diz: só que um coração gracioso, um coração regenerado de um cristão alcançado pela graça, diz o seguinte: qual é o dever das circunstâncias em que Deus me colocou, né? Qual é o dever? O que que eu devo fazer dentro dessa aflição, dentro dessas circunstâncias? O que que eu devo fazer? Eu devo ficar choramingando? Eu devo ficar lamentando ou eu devo ir para a luta com a força que o Senhor me dá? E ele diz então que, na verdade, as minhas circunstâncias mudaram. Não estive muito tempo num estado próspero, mas Deus mudou minhas circunstâncias. O Senhor não me chamou, mas Noemi, mas Demara, né, amarga. E agora, o que devo fazer? Né? O que posso pensar agora desses deveres que Deus me exige nas circunstâncias em que Ele me colocou? E aqui o autor, ele deixa algo muito claro, a soberania de Deus, do próprio Senhor, nos colocar no meio de aflições, para nos provar, para nos mostrar que nós não estamos sozinhos, que Ele é Deus e que Ele é que vai nos capacitar, né, a vencer os obstáculos. Então, o primeiro momento aqui, o primeiro ponto é que a nossa satisfação, o nosso contentamento, ele deve estar em Cristo, né? Não nas circunstâncias. As circunstâncias, vamos dizer assim, são os meios, né, que Deus nos colocou para nós agirmos e enfrentarmos as aflições. E agora, o que eu faço, né? O que eu penso? E ele diz: deixe-me então exercer as minhas forças para cumprir os deveres das minhas atuais circunstâncias. Ele diz que outros gastam seus pensamentos em coisas que mais os perturbam, mais os deixam inquietos e ficam assim cada vez mais descontentes. É o tipo daquela pessoa que tudo ela vê problema. É o tipo da pessoa que você dá a solução para ela, ela tem problema, ela tem reclamação dentro desse problema. Você dá a solução no meio da aflição que ela está passando, ó, faça isso. O Senhor orienta a fazer isso. Mas sempre ela vai ter problema. Ela está viciada nos seus problemas. Essas aflições, essas reclamações, esse descontentamento é meio que cicatrizou em sua vida. Eu lembro de um tempo atrás, eu e minha esposa, nós aconselhávamos uma irmã da igreja, uma irmã assim, mais ou menos uns 51 anos, casada, tinha uma filha, tinha um ótimo emprego, era funcionária pública, ganhava muito bem, já faltavam uns 2 anos para se aposentar, ia se aposentar com um salário muito bom, mas ela não tinha contentamento nenhum da vida. Criada dentro da igreja, só reclamava. Eu ganhava ali na época uns R$ 3.500. Eu acho que R$ 500 sobrava para ela. Os outros 3.000 ela só gastava em remédio. Remédio para dormir, remédio para dor, remédio para não sei o que lá, remédio para enxaqueca. Ela vivia à base de remédio. E num tempo que ela nos procurou e começamos um trabalho ali de discipulado, aconselhamento, né? Ela, por ser mulher, ela falava algumas coisas, eu deixava com a minha esposa, mais pessoais, né? E quando não, eu participava junto, eu dava as orientações bíblicas. E até um pequeno momento, ela ficou muito bem, né? Ela começou a enxergar as coisas diferentes. Aí subiu o orgulho. Ah, eu não vou fazer mais, eu estou bem. Não passou uma semana, voltou tudo de novo, o descontentamento. E aí parece que ela voltou pior do que ela estava antes de nos procurar.
Então, tudo que você falava, sempre ela tinha um problema. Ela, exatamente, pensamentos que perturbavam ela, deixavam ela inquieta e completamente descontente com tudo na vida. Ela era descontente com o marido, descontente com o genro, com a filha, com os pais, com não sei quem, com a igreja, tudo. Tudo ela só reclamava, né? E nós procurávamos mostrar. Pessoas assim são difíceis, né? Eu até falava com a minha esposa, esse problema, esse descontentamento, ela se acostumou com aquilo, né? Então meio que cicatrizou em sua vida, então ela não via solução para nada. E aqui ele diz o seguinte: deixe-me gastar os meus pensamentos e pensar em qual será o meu dever. Ó, diz um homem cuja condição mudou e que perdeu a sua riqueza. Ele fala: se eu tivesse apenas a minha riqueza, como tinha até agora, como a utilizaria para a sua glória? Deus fez-me ver que não o honrei com os meus bens como deveria ter feito. Mas se eu estivesse novamente, faria melhor do que antes. Aquela frase, né? Chorar o leite derramado. Aí eu tinha uma situação muito boa, a pessoa ela está numa situação atual, aí ela volta lá atrás. Aí eu tinha uma situação muito boa, só que eu reconheço que eu não fui fiel a Deus. Agora, se eu tivesse aquela situação de novo, eu faria diferente. Ela mesmo se autodiagnóstica, ela vai trazer um diagnóstico para ela, né? Ela mesmo faz uma auto comparação nessa situação. Ela já tem um diagnóstico e ela fala que ela faria melhor, né? Mas isso pode ser apenas uma tentação. Quem vai dizer que ela vai fazer novamente? Né? A maioria das pessoas não faz. Quando elas têm essa alegria em coisas terrenas, em riquezas, geralmente elas não têm tempo para o Senhor. E olha que eu já conheci muita gente rica, mas muita gente rica mesmo, não é? E que tem o Senhor em primeiro lugar. Conheci em campos aí que eu passei, pessoas aí, fazendeiros aí, do gado aí, com várias fazendas e que tem o Senhor em primeiro lugar. E outros que têm tudo aquilo, têm os seus bens em primeiro lugar, o Senhor sempre em segundo plano. Ele disse que antes ele deveria pensar como essa pessoa. O que Deus exige de mim nas circunstâncias em que me encontro agora? Agora que eu perdi tudo, o que eu devo fazer? Ele deveria, primeiro, trabalhar para acalmar e contentar o seu coração, colocando sua alma para trabalhar nos deveres da sua atual condição. É passado, passou, não vai voltar mais. Não vai. Ele perdeu. E agora o que ele deveria fazer? Se arrepender das coisas passadas e agora ter uma condição diferente. E é verdade que não sei nada mais eficaz para acalmar uma alma cristã e ficar contente do que isso. Colocar o seu coração para trabalhar nos deveres das circunstâncias imediatas em que ele se encontra agora, tomando em consideração os seus pensamentos sobre outras condições como uma mera tentação. Então, ele, ao invés dele ficar perdendo tempo, se eu tivesse isso de novo, se eu tivesse a oportunidade de ter esses bens novamente, eu iria fazer diferente, isso iria perturbar, inquietar mais a sua alma. Ele deve pensar o quê? Colocar o seu coração agora nos deveres, nessas circunstâncias e condições que o Senhor o colocou agora, para lhe ensinar, né, que a verdadeira riqueza, ela não está nas coisas materiais, ela não está nas coisas dessa vida, mas sim está na pessoa de Jesus, né, está no mundo, na vida espiritual. Então ele diz aqui, o Jeremiah Brooks, que eu não posso comparar melhor a loucura daqueles homens e mulheres que pensam que se contentam com outras circunstâncias do que com o comportamento de crianças. Ele diz: talvez tenha subido uma colina
e olhado bem para fora e viram outra colina e pensaram: ah, se estivéssemos no topo da colina, seríamos capazes de tocar as nuvens com os dedos. Mas quando sobem no topo dessa outra colina, infelizmente estão longe das nuvens como estavam antes, né? A pessoa não se contenta com aquilo que tem, ela sempre, ah, se eu tiver lá na frente, ah, eu vou fazer. Ah, mas se eu fosse o gerente da empresa, eu ia estar mais feliz. Aí a pessoa é colocada como gerente da empresa, não satisfaz. Ah, se eu fosse o terceiro diretor, aí sim, aí é terceiro. Depois é o segundo diretor, depois o primeiro diretor, depois vira o terceiro vice-presidente, segundo vice-presidente, até virar o primeiro presidente, ela vai ver que está tudo longe, o seu coração continua vazio, como era antes, lá quando ela era um simples encarregado e sempre almejou subir de cargo e, na verdade, ela está sempre longe daquilo que ela sempre almeja. Então, assim, meus irmãos, com muitos que pensam, né, que se estivessem em outras circunstâncias, estariam então contentes, e na verdade não vão estar. Podem até chegar, né, a essas circunstâncias, claro, trabalho, né, estuda, a pessoa se prepara, mas ainda vão estar longe do verdadeiro contentamento o quanto antes. Por quê? Sua alma está nas coisas dessa vida, está nas promoções dessa vida, está nos prazeres desse mundo. E então, eles pensam que se estivessem em outra circunstância, estariam contentes. Aí, quando chegam nessas circunstâncias, continuam longe do contentamento como antes. É pessoas vazias, completamente vazias. E não deve ser assim. O que nós devemos fazer? Nós devemos considerar qual é o nosso dever diante de toda e qualquer situação e nos contentar em nossos corações com isso, dizendo: bem, apesar de eu estar em uma posição rebaixada, mesmo assim devo servir o conselho de Deus que me levou a essas circunstâncias que me encontro. Esse deve ser o meu desejo. Ou seja, a pessoa pode ter uma função dentro de uma empresa muito baixa, mas ela se alegra dentro dessas circunstâncias, ela sabe que foi o Senhor que a colocou ali, e mesmo assim ela encontra um contentamento naquilo que ela faz, porque o seu prazer não está nas coisas dessa vida, o seu prazer está na pessoa de Cristo. Temos também uma passagem notável sobre Davi, ao qual é dito que ele serviu a sua geração. Atos 13:36 diz, porque, na verdade, tendo Davi no seu tempo servido conforme a vontade de Deus, dormiu. Né? Isso foi dito por Paulo. Em sua Bíblia está escrito assim: tendo Davi no seu tempo servido conforme a vontade de Deus. E a palavra para a vontade significa conselho. Podemos até traduzir o texto da seguinte forma: tendo Davi no seu tempo servido conforme o conselho de Deus, dormiu, ou seja, morreu. E nós, de forma ordinária, tomamos dessas palavras de que Davi serviu o seu tempo, isso é, sua geração. E aí vai ficar mais claro quando nós entendemos que Davi, servindo a sua geração, na sua época, conforme o conselho de Deus, ou seja, ele andou conforme o conselho de Deus, mas morreu, acabou, chegou ao fim. Ele encontrou o contentamento em Deus. Então, esse deve ser o cuidado do cristão. Eu e você temos, igual Davi, servir na nossa geração conforme o conselho de Deus, aquilo que Deus nos aconselha mediante o seu Espírito Santo e mediante a sua palavra. Então, esse é o cuidado de cada um de nós, cristãos. Devemos servir o conselho de Deus. E o que é o conselho de Deus? As circunstâncias onde me encontro. Assim como foi Davi, as circunstâncias que ele se encontrou, né? Por mais que Davi, a gente pode ver, Davi, a Bíblia relata, muito interessante, que hoje, para muitos cristãos que dizem que são cristãos, quando nós trazemos a história de Davi, e se Davi vivesse essa época, muitos cristãos legalistas, bem sectários, iriam dizer que Davi era um ímpio. Por quê? Davi, a Bíblia relata ele como um homem segundo o coração de Deus. Um homem que
tinha o seu contentamento em Deus. Isso é muito claro, a gente vê nos Salmos, na própria história de Davi, em primeiro e segundo Samuel. Né? Você vê ali as suas poesias, os cânticos ali dos Salmos que ele fez. É nítido isso. Só que Davi, como um homem igual eu e você, ele também cometeu alguns erros, né? Ele foi adúltero, ele foi adúltero. Ele não cumpriu, primeiro, né? Ele não cumpriu o seu dever como rei. Ele deveria ir para a guerra. E não, ele ficou com as outras pessoas guerreando por ele. Ele cobiçou a mulher de outra pessoa. Ele adulterou, né? Ele tentou dar um jeito. A mulher ficou grávida de chamar o marido dela. Algumas vezes fez até ele beber, beber ficar bêbado e ter lá dormir relações com a pessoa para ela falar que o filho é dele. Ele deu um testemunho falando, ó, os homens de Israel lutando, morando lá ao céu aberto, morrendo, lutando, e eu aqui na minha casa, deitando com a minha esposa, não, viva o Senhor. Ele deu. Até Davi ter uma ideia de colocar ele na linha de frente e ele morrer, cometeu um assassinato. As mãos de Davi estavam sujas. Que o Senhor fala? O Senhor perdoou, mas as consequências na vida de Davi. Deus fala: "Ó, você fez isso em oculto, eu vou fazer isso perante todo Israel." Davi não foi um bom pai. Ele não foi um bom pai. Porque perante a lei, o seu filho Amnon deveria ser morto. Ele cometeu um pecado, ele estuprou a própria irmã. Ele deveria ser morto. Davi nada fez. Quando Absalão vai e tomou as dores de sua irmã, foi, armou uma emboscada e mandou matar o seu próprio irmão por parte de pai, Amnon. Absalão também quebrou ali o mandamento, matou intencionalmente. Davi também nada fez. Trouxe Absalão de volta para o seu reino, como vamos dizer assim, alisou, né? Passou a mão na cabeça de Absalão. Absalão começou a roubar o coração do povo e tomou o poder, tomou o reino. Absalão queria matar o próprio pai. E Deus entregou Absalão a Davi. O que que Davi fez? Chorou pelo seu filho, né? Ele queria o filho vivo ainda. Então, assim, a gente vê que Davi ele cometeu alguns erros. Mas o que que a Bíblia fala? Ele era um homem segundo o coração de Deus. E o que que eu estou querendo dizer com isso? As circunstâncias que Deus colocou Davi. E ele soube enfrentar. Você vê ele fugindo de Jerusalém, de Absalão, ele louvava o Senhor ainda. Se o Senhor quer trazer esse mal a mim, o Simei amaldiçoando ele, dizendo: se o Senhor está usando ele para me amaldiçoar, seja feita a vontade do Senhor. Né? Então, as circunstâncias onde Davi se encontra, podemos aplicar nas nossas vidas, nas circunstâncias que nós nos encontramos. Quando Deus nos colocou em seu próprio conselho, debaixo do decreto de sua própria vontade. E agora nós devemos servir o conselho do Senhor na nossa geração. E seja qual for o conselho de Deus nas minhas circunstâncias, eu e você devemos ser muito cautelosos em servi-lo. Assim, teremos o nosso coração aquietado no presente, viveremos e morreremos em paz e confortavelmente, assim como Davi também morreu. Né? Ele morreu de uma velhice, morreu de velhice. Né? Ele morreu de velhice. Não é? Cumpriu ali o seu papel, andou debaixo do conselho do Senhor. Um coração gracioso, ele é contente quando seus desejos e vontades são destruídos. Olha que interessante. Seus desejos, seu próprio, do seu ego, eles são destruídos e transformados nas vontades e desejos de Deus. Isso também é um mistério para o coração carnal. O coração carnal, ele fala o seguinte: eu ser crente, eu ter que negar, ó, plena sexta-feira, um calorzão, podendo ir para balada, para festa, eu ficar em casa, domingo ir para a igreja, eu não vou nada. Eu vou curtir a vida. Né? Eu já escutei muitas pessoas falar assim: ah, eu só tenho uma vida, eu tenho que aproveitar a vida. É assim. Um coração carnal age assim. Então, o contentamento ele não existe
quando temos os nossos desejos satisfeitos. O coração carnal pensa que sim, mas não, não é, né? Mas qual é o verdadeiro contentamento? Em Cristo. O verdadeiro contentamento é quando os nossos desejos são derretidos e tornados na vontade de Deus, eles em submissão ao Senhor. Então, dentro desse sentido, ele tem os seus desejos satisfeitos, por mais que ele não obtenha aquela coisa que ele desejava. Ele fica satisfeito, pois ele faz com que o seu desejo seja unificado com o do Senhor, com o desejo do Senhor. Mesmo se ele tem um desejo para tal coisa, ele não, aquele desejo não é satisfeito, mas esse desejo é submisso ao desejo do Senhor e tem outra coisa, ele enxerga, mas ele não fica triste. Ele se contenta. Então, isso é o quê? É um grau de se submeter à vontade de Deus. É se submeter à vontade de Deus. Então, todos dizem que devemos nos submeter à vontade de Deus. Todo mundo fala isso. Ah, que seja feita a vontade de Deus, mas ele não age conforme a vontade de Deus. Faz tudo errado. Ele faz tudo errado. Então, é muito fácil falar. Isso é nós, eu, você, todos nós fazemos isso. Às vezes não oramos, não buscamos o Senhor. Aí dá tudo errado. Ai, Deus, onde foi que eu errei? Nós fazemos isso. Então, um cristão, ele vai mais longe. Ele pode fazer a vontade do Senhor e a sua própria a mesma. Onde é dito que os crentes, eles estão unidos ao Senhor, são um em espírito, e isso significa que qualquer que seja a vontade de Deus, não é apenas uma boa razão para me submeter a ela, mas é a minha vontade, mas a vontade dele também é a minha. Ou seja, a minha mente é transformada pelo Espírito Santo em mente de Cristo. Então, o meu desejo agora é satisfazer os desejos do Senhor, é satisfazer a vontade de Deus, andar debaixo do conselho de Deus. Então, quando a alma ela pode transformar, né, por assim dizer, o seu desejo para Deus, aí sim, essa alma vai estar contente. Outros desmaiariam com o que desejam, só que um coração gracioso dirá o seguinte: ah, aquilo que Deus quer, eu também quero. Não apenas render-me-ei, mas também o terei. Então, um coração gracioso, ele aprendeu essa arte de não só para fazer a vontade mandatária de Deus ser a sua própria vontade. Isso é, o que Deus me manda fazer, eu farei, mas para fazer essa vontade providencial de Deus e a vontade operativa de Deus ser também a sua vontade. Um exemplo, Deus ele ordenar algo na qual eu e você, que somos cristãos, temos alguma habilidade, seja o que for que Deus disser, nós devemos querer assim como Deus ordena, porque a vontade de Deus ela é boa e agradável e sempre é ela visa o nosso bem. Talvez nós temos a tendência de fazer a vontade providencial de Deus e uma vontade operativa. A essa vontade deve ser também a vontade de Deus, e assim chegareis ao contentamento. A nossa vontade, o nosso desejo, está submisso ao desejo e vontade do Senhor. Então, um cristão, ele se rende à vontade de Deus. E quando ele faz isso, ele não tem outra vontade a não ser do próprio Deus. Ele se rende. A graça alcança o cristão de uma forma, ele não tem outra saída, ele quer essa vontade. É algo muito bom que ele desfruta, né? É algo muito bom que ele experimenta, que não se compara com nada desse mundo. Um outro exemplo. Suponhamos que um homem deve saldar a sua dívida por meio de outra pessoa. Se a pessoa a quem eu devo estiver satisfeito e contente, estou também satisfeito porque eu fiz. E não preciso estar descontente e dizer: a minha dívida não está paga e eu não estou satisfeito. Sim, tu estás satisfeito, pois o fiador
está satisfeito, ele pagou. Então, é justamente aqui a mesma coisa para todo mundo entre Deus e o cristão, aonde o coração cristão rende sua vontade a Deus. E se a vontade de Deus, então, ela é satisfeita, assim também eu estou satisfeito, pois não tenho nenhuma vontade, e ela se foi e se tornou a de Deus. Então, isso, segundo Jeremiah Brooks, é a excelência da graça, onde a graça não apenas se sujeita ao querer de Deus, mas também se derrete e transforma-se na vontade do Senhor, e assim eles são como uma só vontade. Então, isso é uma doce satisfação para a alma, ter essa condição quando se rende ao Senhor. Alguém pode dizer, pô, legal, mas isso é muito difícil. E ele diz, expressarei isso um pouco mais. Um coração gracioso, ele deve ter satisfação dessa maneira, porque a piedade o ensina a ver que o seu bem está mais em Deus do que nele mesmo. Então, o bem para a minha vida, o bem para os meus confortos, a minha felicidade, minha glória, riquezas, estão mais em Deus do que em mim mesmo, né? Então, ele diz aqui para encerrando, talvez, né, falaremos mais sobre isso quando chegarmos a mais lições que devemos aprender. E por fim ele diz, é por meio disso que um coração gracioso tem contentamento. Ele derrete a sua vontade pela vontade de Deus. Pois ele diz: se Deus tem glória, eu tenho ela. A glória de Deus é minha. Por isso a sua vontade é minha. Se Deus tem riquezas, também tenho-as. Se Deus é magnificado, também serei. Se Deus é satisfeito, também serei. A sabedoria e santidade de Deus são minhas. Por isso a vontade dele é minha e minha vontade deve ser dele. Então, essa é a arte do contentamento cristão. Devemos fazer da nossa vontade a vontade de Deus e nos render à vontade de Deus. E o Salmo 47:4 diz: escolherá para nós a nossa herança. O apóstolo Paulo fala no Novo Testamento que Cristo, né, nós somos co-herdeiros com Cristo. Cristo, ele fez isso. Tudo que era dele, as riquezas, glória, tudo, ele dividiu com a igreja, com os seus eleitos. Então, nós passamos a ser co-herdeiros em Cristo. E um co-herdeiro, nós fomos adotados na família de Cristo, passamos a ser irmão de Cristo, filhos do mesmo Pai, por causa da morte de Cristo. Então, passamos agora a ter direito nessa herança. Essa herança é nossa. Então, tudo que era de Cristo, ele contribui e dividiu conosco. Então, quando nós entendemos isso, que a vontade de Deus é a nossa vontade, que a nossa vontade tem que estar submissa à vontade de Deus, nós reconhecemos o quão maravilhoso é servir o Senhor, que mesmo não merecendo nada, agora passamos a merecer, não porque nós fizemos algo por isso, mas porque seu filho, Jesus, fez algo por nós, pagando a nossa dívida lá na cruz e dividindo conosco toda a sua glória, todas as suas riquezas eternas. E louvado seja o nome do Senhor por isso. Amém, meus irmãos? Então, aqui nós chegamos ao final. Eu vou encerrar aqui a gravação e a gente conversa um pouquinho aí depois, tá bom? A todos, a graça e a paz do Senhor. Até mais.